Você gosta? Aguarde! Olha. O advogado, psicanalista, professor de Direito e de Psicanálise e terapeuta, professor Martinez, leva ao ar uma conexão direta com o seu conhecimento. Vai entrar no ar, Conexão Conhecimento. Pode soltar aí, já vai. Martinez, Vou dar o Conexão Conhecimento, 3 da tarde. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Evolução. Programa com foco em desenvolvimento. Coscova, meu amigo, já estamos lá aqui direto. Dizem que mídia é o quarto poder, mas é o primeiro, né? É o primeiro poder, não é verdade? Meu amigo Coscova, estamos no ar já, Coscova, pela Joia. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos com horário novo, às 15 horas, aqui atendendo a pedidos, né, Coscova? Coscova, meu amigo, muito boa tarde, prazer falar contigo. Mando um abraço aqui ao meu querido presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, ao meu querido presidente Magno Lavini, e ao meu amigo Coscova, que é o produtor-chefe, é quem manda mesmo, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Nós estamos hoje começando o nosso programa, nesse horário de quinta-feira, às 15 horas. Eu quero agradecer aqui, Coscova, esse tempo todo que a gente está junto aí, desde a época da Rádio Excelsior. São muitos anos, né, Coscova? Eu fui abrir o programa aí, A Voz do Trabalhador, com o Magno Lavini. Na Tudo FM. São muitos anos aí que a gente está aqui junto aí, na Tudo FM, Rádio Excelsior, e na Rádio Joia já tem muitos anos também aqui, uma rádio que leva informação qualificada, informação científica. Eu quero agradecer a todos vocês. Nosso WhatsApp aqui da rádio, para qualquer consulta, pesquisa, assuntos inclusive da Psiclin, que é a psicanálise clínica, nós estamos às ordens aqui, que é o 55, anota aí devagarzinho, 55 internacional, 71991030089, 557191030089. Nós estamos aqui no ar, ao vivo, e depois nós temos essa gravação que fica para colocar em redes sociais, né? E estamos aqui na presença de uma pessoa querida, uma colega, vocacionada para o processo educacional, compromissada, faz com muito amor, extremamente qualificada e preparada, porque o educador, ele é um abnegado. E aqui nós estamos com a professora doutora Rita, que vai se apresentar, que vai falar conosco aí, e a Rádio Joia se sente muito honrada com a presença da doutora Rita aqui no nosso estúdio. Doutora Rita vai se apresentar, minha colega, professora, estamos sempre juntos e eu tenho muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho, cada vez melhor, e fique à vontade aí para falar sobre os assuntos que a senhora está sempre acompanhando no processo educacional. Nós estamos aqui para debater esses assuntos, fazer as perguntas e lhe dar toda a atenção que a senhora merece aqui. A casa é sua, fique à vontade. Doutora Rita, Coscova, dá uma salva de palmas, doutora Rita, aí, por favor, Coscova. Você que opera essa mesa, faça favor, o público está pedindo, pelo amor de Deus. Ó, já tem chamada aqui, já tem chamada. Eu estou no ar, faça a pergunta no ar, por favor, tá? Manda para o meu WhatsApp. Um abraço. Boa tarde, professor Martinez, uma honra para mim estar aqui com vocês, aqui na Rádio Joia. É realmente muito gratificante você saber, né, você está sendo reconhecida pelos seus colegas pelo trabalho que você desempenha. Eu sou professora doutora, fiz doutorado em Ciências da Educação, mestrado em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade, Reconhecimento PET. Sou mestra em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, fiz 4 especializações, sou graduada em Letras, em Pedagogia e em Economia. E estou trabalhando já há 13 anos na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências, em que lá eu entrei como especialista, depois fiz o mestrado, fiz o doutorado e já desempenhei N funções dentro da instituição que eu muito admiro e gosto de trabalhar. Perfeito, doutora. E a senhora nos falava, né, eu te perguntava também, né, nesses setores, uma questão muito importante também para o aluno, é ele poder também praticar, né, exercer Sim. aquilo que ele está estudando na teoria. Sim. E por isso o sistema educacional utiliza a questão do estágio, né? Então a senhora vem fazendo um trabalho moderno, um trabalho de dinamizar, muito importante, que é a questão de orientação para a carreira e para o estágio, perdão. Então eu gostaria que a senhora explicasse como é que funciona esse mecanismo, que vai ficar também não só ao vivo, estamos com a audiência estourando aqui, e aí, o telefonema aqui que não está parando, eu vou ter que desligar,
porque os alunos ficam interessados em saber. Depois nós vamos o gravado também colocar nas redes sociais. Se a senhora quiser botar o telefone também, doutora, fique à vontade. Sei. Eu entrei na instituição como professora, depois fui promovida, cheguei a ser diretora de um dos campos da universidade lá da FTC, que hoje é centro universitário, e estou hoje como a coordenadora do Centro de Carreiras. É o nosso setor que é o responsável por mediar os estágios dos alunos com as empresas, né? A gente pega, faz parcerias com as empresas que disponibilizam de estágio e a gente divulga e os nossos alunos nos procuram para que a gente faça esse contrato. Nós temos na universidade duas formas de estágio. Aquele estágio obrigatório, que é aquele que está nas matrizes curriculares de todos os cursos, né? Que varia de 200 a 400 horas. Um aluno, para ele se formar, ele precisa obrigatoriamente fazer esse estágio. E temos também aqueles estágios não obrigatórios, que são remunerados. Esses estágios não remunerados é que fica conosco lá no Centro de Carreira da FTC Paralelo. E como é que ocorre isso? A gente entra em parceria com aquelas empresas que disponibilizam estágio, cada uma na sua área, também com empresas como CIEA, como o IEL, que disponibilizam também algumas vagas. A gente pega essas vagas, entra em contato com os coordenadores dos cursos, pelas ferramentas que a gente tem de comunicação, e disponibilizamos também no painel lá na FTC essas vagas. E aí o aluno ele se interessa, procura o centro de carreiras, a gente faz o contrato, ele leva para a empresa que está disponibilizando a vaga e a gente traz e assina esse contrato, e a partir dali o aluno ele começa a fazer um estágio remunerado. Certo. Há um encaminhamento do aluno para as empresas, há um intercâmbio, né? Intercâmbio. Estágios não obrigatórios, obrigatoriamente, de acordo com a lei 11.788 de 2008, ele deve e precisa e obrigatoriamente tem que ser remunerado. Certo. Beleza, vamos lá. Assim, a senhora quer ouvir o Fernando. Então, doutora, esse estágio remunerado, ele é importante para o aluno, porque o aluno, às vezes, ele não tem a remuneração, né? Eu, inclusive, ouvia hoje na rádio, né? Eu mando um abraço ao pessoal da Rádio Baiana aí, que eu gosto muito, e eu vi um médico falando que na época dele tinha crédito educativo, veja só como era importante. E além disso, além do crédito integral educativo, ele tinha também um salário mínimo para a sua manutenção, porque vinham do interior, ficavam naquelas repúblicas, né? E hoje a gente tem uma situação, um mundo mais difícil financeiramente, né? Então, para o aluno se manter, pegar transporte, se alimentar, então tudo isso, ele a partir do momento que ele assume o estágio, bom o estágio de qualquer maneira, porque ele é aprendizado em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, se ele tem um aprendizado e tem também a remuneração, né, professor? Sim. Então a gente consegue realmente uma situação muito mais vantajosa para ele, né? Deve pegar com unhas e dentes, trabalhar mesmo para poder se formar, e aquilo ali já ajuda nas despesas, já ajuda em muitas coisas. Às vezes também o pai ou a mãe está bancando, mas hoje em dia a situação não está fácil. Então, o aluno que tem aquela condição de ajudar também os pais ou a mãe, já fica numa situação mais confortável. E acredite, professor, existem bolsas para estudantes como, por exemplo, estudantes de ciências da informática, né? TI, que chega a bolsa até R$2.000. Maravilha. Essas bolsas elas variam de 400, 600 até 2.200. Tem semanas que a gente recebe 70 vagas para o curso de administração. É mesmo? Então tem muita vaga Que aí. maravilha, né? Cursos de direito também existe uma procura para que os alunos façam estágio, educação física. Então, aquele aluno que ele quer estagiar, não no primeiro semestre, que a coordenação, porque tem um acompanhamento com esses alunos. É supervisionado. Eles são supervisionados, embora não sejam obrigatórios, mas eles são supervisionados. Os professores, eles autorizam a partir, dependendo do curso, do segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, muitos alunos, eles têm vaga para estágio, sim, que eles procuram o centro de carreira das suas faculdades, que eles já começam a fazer o estágio. Tá? Que é bom para a vida dele acadêmica, né, profissional, como também ajuda, como você disse, financeiramente, até para o custo da sua faculdade. Perfeito. Eu falo muito para meus alunos o seguinte:
não é por ele ser aluno que ele já não pode se lançar no mercado, né? Ele pode se lançar no mercado mesmo sendo aluno. E ele pode fazer, por exemplo, um currículo, na minha opinião, eu incentivo meus alunos a fazer um currículo Lattes até. Não tem dificuldade nenhuma. E a atividade funcional dele seria estágio, seria acadêmico, não é? Então ele já vai colocando naquele currículo Lattes as atividades que ele faz na faculdade. Eu faço muito lá o júri simulado, eu faço audiência simulada, ele vai colocando aquilo lá, vai colocando participações, inclusive nós estamos estimulando agora a participação em rádio, para que ele desenvolva no curso de Direito a oratória, o modo de se expressar, o modo já tem essa competência e essa capacidade de desenvolvimento. Entendeu, Pascoal? Você que é sempre um estudioso, né, querendo fazer curso, nós estamos aí para lhe ajudar, certinho? Mesmo que você seja chefe aqui, você vai ter que estudar, não tem jeito. A lei do estágio, que é a lei 1778/2008, ela regulariza o estagiário. Como, por exemplo, eles só podem trabalhar 6 horas ao dia, ou 30 horas semanais. Tá? Eles não podem ser confundidos, eles são diferentes da CLT. Tá? A legislação do estágio não estabelece um piso mínimo para a bolsa estágio. O valor da remuneração é definido de acordo com as partes pactuantes do contrato de estágio. A remuneração do estágio e a concessão de auxílio transporte, elas são compulsórias. Então, toda empresa, além de dar essa bolsa, ela tem que dar também o auxílio transporte para o aluno. Ele tem direito às férias, que não são remuneradas, porém não tem direito ao 13º salário. E em horários, nos dias que eles têm provas, eles podem sair 50% do horário. Então, se ele trabalha 6 horas ao dia, se aquele dia é dia de prova, e ele trabalha só 3 horas, que a instituição ela deve liberar o aluno para que ele possa estudar. Eu tenho aqui o exemplo vivo lá em casa, porque minha filha, a gente batalhou para conseguir um estágio, fazer direito na época, né? E ela começou estagiando, estágio remunerado, para ela foi uma felicidade muito grande. E esse mesmo escritório, não é por pertencer a uns amigos, né, que a gente colocou, eu disse, o rigor total, não tem nada de sair não. E graças a Deus, a felicidade que eu tive é que ela, ao se formar, ela foi contratada por esse escritório. Ela hoje é advogada e trabalha nesse mesmo escritório. Quer dizer, que maravilha, né? Inclusive foi tudo que foi feito, esse percurso dela, foi com méritos dela lá. Que ela mostrou a competência, a capacidade, o zelo, que eu sempre preservei, né? Que ela tivesse esse zelo, porque o estágio, sendo remunerado ou não remunerado, é um trabalho, é uma atividade que você tem que desenvolver com muito profissionalismo, né? Mesmo que não seja remunerado, é um trabalho. Com certeza. É um trabalho que você está desenvolvendo, que está indo para o seu currículo, que está indo para a sua vida, que você não pode fazê-lo de forma negligente, não é, doutor? Não pode fazer de forma que não tenha uma responsabilidade. E eu fiquei feliz porque pelos próprios méritos dela. Não houve intervenção e ela foi aceita mesmo para já. E hoje ela é advogada desse grande escritório. Esse grande escritório é bem em Recife. Ela foi fazer a abertura lá, né? Eu senti um pouquinho, passou um ano fora, né? E graças a Deus ela já retornou aqui à Bahia. Esse escritório tem uma empresa multinacional que eles dão assistência. Ela também passou nos Estados Unidos, né? Fazendo cursos. Quer dizer, bacana a gente ver isso, né? Graças a Deus já se casou também, minha missão foi cumprida e cumprida. É advogada, o esposo é engenheiro químico, que é uma área também muito boa, né? Biogênio é engenheiro químico, e uma área muito interessante que a gente conversa de transformação da água. Hoje o mundo vive muito isso, né? A questão da água, né? Então essas carreiras também de engenharia são muito importantes, né? Tem tido muita demanda, professor? Muita demanda. Os cursos mais procurados na graduação continua sendo direito, né, a medicina, curso de farmácia, curso ligado à saúde, a medicina veterinária. Teve uma grande procura esse semestre lá na FTC. Agora, eu estou sabendo, né, nossos estudos comprovam que cursos de tecnologia da informação é que os próximos 10 anos é que vão estar aí bem procurados, vão ser os salários mais bem pagos. Tecnologia da informação, maravilha. E comunicação social também. Comunicação social, o pessoal que trabalha com marketing, com criatividade, está tendo muita procura lá com os estágios. Isso é muito bom saber disso, né? Agora, doutor, está surgindo uma pergunta aqui, né? O aluno perguntando sobre medicina. Sim. O
o estágio de medicina parece que é um pouco diferenciado, né? Tem uma diferença. Mas a gente também trabalha com estágio. Mas como é? Ele é diferente dos outros cursos? Não tem muita diferença, não. É estágio mesmo no hospital? É estágio mesmo no hospital. A gente teve agora, porque o curso de medicina na FTC, ele fica mais restrito à coordenação de medicina. Ela que fica encarregada de fazer os estágios obrigatórios. Então, como o curso de medicina é um curso que leva, o aluno chega de manhã e sai à noite, tá? Então eles ficam muito tempo passa o dia todo no curso, né? E esse ano, a gente já está em maio, eu só tive a oferta e a procura, no caso, só tivemos 2 contratos do curso de medicina. Já para alunos de 8º e 9º semestre, já estão tendo um tempinho para se dedicar a poder fazer um estágio. Porque o curso de medicina é o dia todo. Sim, mas aí a pergunta que a gente faz, se ele ser no dia todo, ele tem que ter um horário para o estágio, no caso, para isso. Se tem o dia todo, não tem estágio. Porque eles, para poder fazer o estágio, ele tem que estar com aquele horário vago. Mas nem o obrigatório? O obrigatório é com a coordenação. O obrigatório tem, mas é a coordenação de medicina. Mas lá na FTC, ela tem uma peculiaridade. Desde quando o aluno entra do primeiro semestre, ele já tem aulas práticas. Tá? Eles já estão na prática fazendo os estágios. Mas tem os estágios obrigatórios. Todos os cursos de graduação têm estágios obrigatórios. Interessante. Mas eu não fico com os estágios obrigatórios, eu fico com os estágios não obrigatórios. Que são aqueles estágios que esse não obrigatório seria uma espécie de estágio voluntário, né, professor? É uma voluntariedade. São os estágios não obrigatórios, porém remunerados. Não existe, professor, estágios não obrigatórios voluntários. A lei, ela não reconhece. Certo. Eles podem até fazer um estágio obrigatório, só que entra como atividade complementar, mas não como voluntário. Porque as empresas, elas são obrigadas a disponibilizar vagas para estágios. Ah, que maravilha, muito interessante, né? E essa demanda, por exemplo, de enfermagem também, tem muita demanda, né, de enfermagem. Soube até, vou até colocar aqui no ar, porque eu tenho uma filha que é enfermeira, e vai ter um processo seletivo, tá passando até no zap aí, para a Alemanha. Você veja como a saúde na Europa, né? Em qualquer parte do mundo civilizado, a educação é muito importante. Eles estão buscando enfermeiras que eles vão dar um curso e vão querer que trabalhe também lá. É interessante a pessoa que é jovem, né, querer alçar um voo para o outro país, né? Mesmo que a gente ame o nosso país, né? Mas vai lá. Experiências fora onde nós estamos, dentro da faculdade, se a gente conseguir expandir esses estágios, seria muito interessante para o aluno também, porque ele vai se formando e fazendo a sua carreira, né, com essas oportunidades que surgem no Brasil, fora do Brasil, é algo que agrega muito valor, né, para quem está querendo levar a sério a sua carreira. Além de fazer network, além de estar conhecendo pessoas, formas de trabalho diversas que nós temos numa carreira, por exemplo, o Centro de Carreiras, ele não faz só isso, ele faz também, a gente promove cursos, principalmente para os calouros. A gente promoveu agora no mês de maio carreiras em veterinária. E o professor que foi falar sobre a veterinária no primeiro semestre foi surpreendente. Ele falou coisas, ele começou logo dizendo assim, se você não precisa gostar de cachorro para fazer medicina veterinária. Porque a veterinária, ela proporciona N visões, N lugares onde você pode trabalhar. Oportunidades. Né? Inclusive com saúde pública. Né? Ele falou da peste negra, que foi desencadeada por causa do rato, e a importância do veterinário ali na divisa entre Venezuela e Brasil, das doenças que são contaminadas. Do gado também na fazenda. Pois né? E isso aí abre, né, uma visão para os alunos que estão começando a entender que não é só, porque quando fala em médico veterinário, a gente pensa logo o quê? Médico de cachorro. É um pet shop. E ele colocou lá de uma forma muito bacana mesmo. E eu lhe digo, se eu tivesse tempo, eu faria uma veterinária. Eu fiquei encantada com a palestra. Fiquei encantada. E nosso desafio é esse, né? Trazer para os diversos cursos lá na instituição vários olhares sobre aquela devida carreira. Então, um advogado, um enfermeiro, enfim, né? Aqueles profissionais que pensam que vão chegar lá só para fazer aquilo, e a gente possibilita, como palestrante, diversos olhares sobre a mesma profissão. No caso, a instituição
ela faz também as palestras para aqueles alunos que são iniciantes, né? E aqueles também sobre a profissão. Sobre a profissão, e também a gente está procurando agora trazer os egressos para que eles narrem a sua história, né, fora da instituição. E se estão tendo dificuldade ainda de trabalhar, a gente procurar também junto às empresas possíveis vagas para que eles possam também, né, entrar no mercado de trabalho. E para os cursos de pós-graduação também existem estágios, né, porque também são estudantes. Está surgindo a pergunta aqui sobre biomedicina, né? A gente sempre fica com dúvida da biomedicina, né? E eu procuro ler também, porque eu ensino também medicina legal, Sim. Psicologia e psiquiatria forense, e sempre surge questão da biomedicina, né? E a senhora que está realmente por dentro aí das são cursos diferentes. Eu acredito, existem diferenças, né? Claro, da medicina e biomedicina. Tem um vestibular só para medicina e tem um vestibular para biomedicina. Pois é, eu acredito que a biomedicina seja um caminho da medicina. O biomédico, porque eu não sou biomédica, né? Eu acredito que seja um pré-médico. A gente passa pelo biomédico, onde ele faz pede exames, não sei dizer, não sei falar muito sobre biomedicina, por não conhecer o campo. O que a gente pode entender aqui como leigo, né? É que seria a junção da biologia com a medicina, né? Para a questão de estudo de vacinas, né? A questão laboratorial, de laboratórios, né? Tem todo esse contexto, né? E é interessante que o leque de opções que nós temos aí na instituição FTC, na Paralela, né? Com um campus grande, uma estrutura muito boa, né? Laboratórios, né? Muito, muito bom. Tanto que nós somos centro universitário agora com média 5, né? É o máximo. Graças a Deus. O máximo é o 5 que nós tiramos. Em estrutura, professores qualificados, mestres, doutores, enfim, laboratórios, auditórios, tudo que uma faculdade precisa ter para ter nível 5, a nossa FTC tem. E a gente tem o curso de medicina pelo nível de laboratórios, biomedicina também, esses cursos, né? Até engenharia, ou engenharia também, enfermagem, curso de saúde. O custo é muito alto porque os equipamentos são muito caros. Muito caro. Não é brincadeira, não. Os equipamentos são caríssimos. A gente está agora também hoje, eu acredito que a gente está reinaugurando a farmácia, né, para o curso de farmácia. Vamos ter uma farmácia e um laboratório lá na FTC também. Que maravilha. Laboratório de exame, de análises clínicas. Eu encontrei com o pessoal de lá de engenharia de mecatrônica, né? Sim. A tecnologia de ponta, né? Mecatrônica, com robô, robôs, né? Ganha o concurso. O robô que já está trabalhando, inclusive, dentro da área médica, passou na televisão, né? Em que o médico, ele opera o robô, né? A gente só fica preocupado, né, professor? O programa é bem descontraído aqui. É que o robô passa a gente, né? Mas vai lembrar aquele filme Exterminador do Futuro, que o robô vai passar a gente, né? Já pensou que situação? Aí vai ter a Sarah Connor, né? Que ela fez o filme na ficção, mas tudo que se faz em ficção, né? Em ficção científica, o americano é muito estudioso nisso aí, então já há uma possibilidade disso. Mas diz que o emocional e a criatividade, o robô não pode tomar de si. Não pode tomar de si. Um dom de Deus, né? Um dom de Deus que é esse sentimento, né? A humanização, né? O acolhimento, só o ser humano mesmo. E a criatividade, né? O poder criar, tal. A tecnologia, a gente pode até dizer o que ele tem que fazer, mas ele criar, eu acho que ainda não chegou. E tem até uma propaganda eu vi numa televisão, não sei se foi na Record News. Aí manda um abraço aí o pessoal da Record News, e faz trabalhos assim excelentes, né? Em nível de tecnologia, essas coisas interessantes, eu gosto muito de assistir. E lá o rapaz chega em casa e a mulher começa a falar. É uma brincadeira, né, gente? Com todo respeito às mulheres. E aí ele vai e desliga. A mulher é um robô, né? Entendeu? Vamos desligar os homens agora. Desligar esses homens também, né? Mas o robô, como a professora falou muito bem, nunca vai ultrapassar o sentimento humano, né? A alma humana, o que Deus deu a gente, né? Que é tão importante, né? Elevado no nosso dia a dia. É verdade. Professora, aí a questão do pessoal de engenharia, né? As engenharias também, embora as profissões tenham assim
pontos de alta, tem de baixa, mas as engenharias estão sempre por cima, né? Principalmente aquelas engenharias muito mais específicas, né? Por exemplo, a engenharia elétrica, a engenharia eletrônica, mecânica. Eu vou contar você aqui. Até a mecatrônica mesmo, porque eu gosto muito da mecatrônica. mecatrônica. Aconteceu com a gente lá na FTC. Pode contar, tá? Não disponibilizam, a gente não consegue contabilizar muitas vagas para a área de engenharia, tá? E a gente recebeu uma comissão do MEC e dentro da lei do estágio, eles colocam que os alunos eles devem estagiar na área do conhecimento de que eles estão estudando. E um dos avaliadores, que era engenheiro, perguntou por que a gente não tinha vagas em banco. Mas banco, o engenheiro trabalha com banco? Porque a lei de estágio diz isso, não. Mas os bancos, eles agregam muitos engenheiros por causa da forma de pensar deles. Raciocínio lógico. E é algo interessante. Que nós para matemática também. Pela matemática, a forma de pensar. Imagina isso. Que dão os grandes banqueiros, né, eles são matemáticos, ou eles são engenheiros. Vários deles. Que aí a gente É interessante. a gente está correndo agora atrás dos bancos para ver se a gente consegue vagas para os nossos alunos de engenharia. E tem até pergunta aqui de ouvinte, né, telespectador, com referência às engenharias. A senhora podia citar quais são as que nós temos na paralela? Eu sei que nós temos engenharia civil, temos a mecatrônica, temos a aeronáuticas. O aeronáutico também, muito interessante a aeronáutica, né? E ambiental. Ambiental. Mas a questão elétrica e mecânica. Elétrica, temos engenharia elétrica. Elétrica, né? Mecânica não. Não. Mecânica não. Mas elétrica é muito interessante também, né? Eu sou Pascoal. Porque a engenharia elétrica, sem a engenharia elétrica, se a gente for pensar, a gente não funciona nada, né? Porque tudo é movido à eletricidade, não é verdade? É interessante esse ponto. Então, essa linha de estágio, professora, é muito, muito mesmo interessante. Como é que existe algum processo seletivo para o aluno que deseja um estágio remunerado? Porque geralmente, até o estágio não remunerado ou remunerado, hoje em dia, como a demanda é grande, pode ter até processo seletivo. Tem processo seletivo. Tem processo seletivo. Nós temos parcerias como, por exemplo, o CIEI, onde a gente disponibiliza as vagas, os alunos entram em contato com o CIEI através da internet, se inscrevem e são selecionados para um processo seletivo. Mas é lá no CIEI. Ou então, quando acontece das empresas entrarem em contato com a gente, ou daqueles alunos que se disponibilizaram, porque geralmente não entram só com a FTC. Entram disponibilizando vagas para além da FTC de outras faculdades. Instituições, né? E aí eles vão e passam por um processo seletivo. E a gente também lá na faculdade, a gente também dá cursos de como você, o seu comportamento, né, no jornalista, como fazer um currículo Lattes, enfim. Interessante porque isso, muito interessante. Existe muita coisa interessante. Por exemplo, uma aluna chegou, isso a gente conversando, né, através do pessoal do RH, que a gente também faz encontros com RHs, e que uma aluna, né, foi lá fazer uma entrevista que ele falou muito bem, tinha um currículo bom e tal, só que quando a entrevistadora foi entrar em contato, foi pesquisar sobre a vida dessa candidata nas redes sociais, estava lá o nome Gatinha Manhosa. Esse Gatinha Manhosa eliminou a aluna do processo seletivo. Então a gente tem que ter esses alunos novos aprendendo. Tem que ter muito cuidado com o que postam nas redes sociais, como se apresentam, como é o lindo da corte. O rapaz era o lindo da corte. Era o lindo da corte. O bicho de Coscal vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Foi contratado aí, o nome do rapaz é Coscal. Aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa apresentação. Há inclusive, e aí eu gostaria já, e fiquei assim encantado com isso, e lhe parabenizar. Porque essa orientação é educacional, né? Né, professora? Muito interessante. Professor, mas isso não seria um pré-julgamento? Sim, mas quando você está fazendo um processo seletivo, você está pré-julgando. Mas existem normas na sociedade, né? Como existem normas do direito. E a gente tem, eu falo assim porque eu sou muito honesto no que eu falo e no que eu estudo, né? Porque eu estudo de forma científica, nós estudamos de forma científica, então não podemos encobrir uma verdade científica. A sociedade ela tem as mesmas normas que o direito.
Só que o direito ela tem formas de punição diferentes das normas sociais. Né? A sociedade nos pune, ela nos pune, entendeu? Então, por exemplo, nós devemos nos apresentar perante a sociedade dentro de certas limitações, até uma espécie assim de respeito às outras pessoas. Né? Não significa que na sua vida íntima ou particular você não seja livre para fazer o que você queira, mas você tem algumas regras que você, em toda a sociedade, não é só brasileira não, mundial, né, professor? Se você for para o comunismo, tem as regras sociais, se for para a China, tem, se for para os Estados Unidos, tem, países de liberdade, se for para a Europa, tem normas sociais que a gente tem que respeitar. Então aquela liberdade de expressão não existe, né? Olha só, eu acho que a liberdade de expressão, eu gosto muito dos Estados Unidos, ela existe nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente sempre tem aquela... As consequências de expressão. Não só as consequências. Porque na verdade é o seguinte, a nível comportamental, a nível psicanalítico, é como você se mostra. Sim. Como você se mostra, né? Como você faz o seu marketing profissional, certo? Aí você tem liberdade de se mostrar, de debater um assunto. Mas certas coisas... Sobre as consequências dessa liberdade. É isso que eu digo. Que não existe uma liberdade de expressão. Na comunicação, por exemplo, no jornalismo, no rádio, na TV, não tem condições nenhuma de você ser livre. Você não é livre. Você vai sofrer as consequências daquilo que você se diz. Você é até livre para dizer. Você pode até falar o que você quiser dizer. Ah, fulano é feio. Agora, com as consequências... Se ele é feio, você vai ter que provar que ele é feio, mas é só olhar também, né? É bem claro. Mas assim, eu acho que o que eu quero dizer é assim, tem algumas coisas que estão maquiadas e elas não são o que dizem ser. Essa liberdade de expressão, para mim, não existe. Mas a gente vive em uma sociedade. O que é viver em sociedade? É a gente obedecer regras e normas, tá? Para que a gente possa viver bem. Então, a partir do momento que a gente pensa muito livre, a gente não está pensando com expressões, com palavras que possam agredir, a gente não está pensando em viver bem em sociedade, a gente está pensando em agredir. E a partir daquele momento que a gente não está se adaptando a essa sociedade, é melhor para que a gente vá viver uma sociedade alternativa, onde a gente possa... né? Não é? Fique quieto. E quando você faz um processo seletivo para fazer parte de uma você vai estar na empresa, né? Pois é, você tem que conhecer no mínimo as normas daquela empresa. Aí, para uma entrevista, você precisa ver qual é a vestimenta que você faz. Como você disse, as pessoas falam muito de liberdade, mas na hora você tem que estar se policiando sobre que tipo de liberdade. Eu vou fazer uma entrevista de um cargo de advogado, não querendo botar valores aí, mas com um short super curto, um topzinho, uma tatuagem, uma camiseta, um tênis, entendeu? Então, um rapaz de sunga, aquilo ali não é local para ele fazer uma entrevista daquela forma. Então, as pessoas devem se preocupar com o seu visual na hora que for, o que falar, como se comportar, o que colocar nas redes sociais, porque existe uma investigação realmente. Aí você coloca como gatinha manhosa, eu vou trabalhar lá comigo em determinado setor, uma gatinha manhosa. Então, dessa forma foi que ela foi eliminada, apesar de ter passado, né, todo o processo seletivo. Perdeu pelo miado. Por exemplo, aí no caso, a gatinha manhosa, né? Que é uma banda de forró também. Ela pode ter esse apelido de gatinha manhosa, assim, em outro momento. Por exemplo, vai namorar. Entendeu, Paulo? Ela pode ser gatinha. Aí pode ser gatinha manhosa. Mas é uma coisa mais íntima entre ela e o companheiro, o marido, o namorado, né? Mas assim, para o público, por exemplo, a empresa quando contrata, ela tem certas preocupações, porque ela não conhece a pessoa. Então, o que significado ela quer trazer com gatinha manhosa? Ela é o quê, né? Atrair gatinhos. Atrair gatinhos, mas a empresa não é uma empresa de atração de gatinhos. É uma clínica veterinária. Entendeu? Não tem sentido, né? Então, assim, digamos que perde um pouco o sentido da apresentação para aquele momento. E aí fica como se fosse fora de tempo e de espaço, né, professor? Sim. Tentando aí. Eu acho que eu ensino ciência política, gosto de ensinar sociologia jurídica. Eu sou crítico da sociedade. A sociedade, ela é uma sociedade de exclusão, cientificamente comprovado, na minha opinião. Né? Gosto das teorias, né? Mas também tem alguns pontos que a sociedade também tem um certo respeito, né? Por exemplo, às vezes você está com calor, mas você não pode sair na rua, né? Não, mas nu não pode nunca. Não pode nunca. Nem com calor, nem mais calor. Imagine a cena. Pós-copa nunca. Não, não tem coisa. Professor, tem um pessoal aqui do Rádio Papo já que
falamos aqui também de comunicação, né, liberdade de expressão, e a galera está ouvindo e está falando sobre a liberdade de cada apresentador. Martinez, ele é livre para ter sua opinião e expor no rádio? Se a comunicação esse é o correto de um apresentador? Vou deixar a pergunta para ver se a professora ela consegue resolver essa pergunta. Não, ele é livre, antes de qualquer coisa, ele é livre, tá? Para falar o que quiser, mas é o correto. Mas tudo tem limitações. Né? A liberdade pressupõe responsabilidade. A liberdade pressupõe responsabilidade. Né? Isso é como um professor em sala de aula. A gente não pode falar tudo o que a gente pensa. A gente tem normas, né? A gente tem ética para que a gente possa saber como é que a gente media o conhecimento pensado. Porque a palavra tem força. Então, e nós somos ali, porque nós somos responsáveis, somos modelos para que os alunos possam estar nos olhando e repassando as nossas ideias. Minha visão de comunicador é o seguinte: o comunicador, o jornalista, o radialista, aquele que está ali na frente dando sua voz e sua imagem, ele tem apenas o dever de informar, certo? O que eu penso, eu tenho um ponto de vista, e por que será que eu tenho aquele ponto de vista? Eu posso ter uma influência da emissora que eu estou, ou enfim. Então, a partir do momento que eu vou para o meio de comunicação, eu exponho a minha vontade, a minha opinião, ela é minha. E eu estou induzindo que vocês pensem igual a mim. Formador de opinião. Dizem que é um formador de opinião, e eu não concordo que o comunicador seja formador de opinião. Ele tem. Não é isso. As pessoas levam como isso. E para mim, está errado. Para mim, ele tinha que informar e você formar a sua opinião. Com o que eu te informei. Você vai ouvir o que ele disse, o que ele disse e formar. É por isso que essa faculdade existe, para que a gente possa levar os alunos para que eles possam refletir sobre essas diversas opiniões. Então, através de opiniões, através de leituras, eles não possam só estar ali repetindo, né? E estar dando opiniões de achismo, eu acho. Não, a entrada na faculdade, o conhecimento científico faz com que o aluno ele forme, né, a sua opinião. Essa é fundamentada em leituras. Mas, doutora, essa, tudo bem, é igual o curso de trânsito. Sim. Você tirou a habilitação e parece que esqueceu tudo, depois você pega no carro. Né? O que eu estou te dizendo, senhora, eu trabalho em emissoras de rádio, além da Rádio Joia, e é comum. Né? Tem, liga a TV aberta aqui que a senhora vai ver. É comum formadores de opinião dizendo, fulano de tal é um incapaz. Aí o incapaz chega lá e coloca uma nota na mão dele. Ele vira capaz imediatamente. Corrupção, falta de... Justamente, mas é isso. Então, eu acho, isso não é achismo não, mas é um achar meu. Eu acho que deveria ser feito da seguinte forma. Qual a notícia? Essa. Certo? Então, aí sim a senhora tira as suas conclusões. Não eu dar a minha opinião, porque ninguém sabe o que está por trás de mim, influenciando naquela minha opinião. Então, enfim, é interessante a colocação do Copa. Na realidade, a gente precisa realmente, e aí é o papel da faculdade. Se a gente precisa que uma profissão melhore, ela tem que melhorar no seu nascedor. Não é verdade? Justamente. Comunicador social, por exemplo. Eu falo, por exemplo, aqui eu mando um abraço, aproveitando a oportunidade, para o pessoal da FTC do Comércio. Um grande abraço aí ao nosso querido professor Requião, que é o nosso coordenador do curso de Direito, o professor Walter, que é o nosso diretor, o Ítalo, faz o papel de carreira lá, que vai ser nosso entrevistado também aqui. Mas eu digo, por exemplo, no curso, eu vou todos os cursos, por exemplo, do comércio, né, que eu conheço bem, como da Paralela também, são cursos muito bons. Né? Mas o de comunicação, por exemplo, o direito também é muito bom, tudo muito bom. Mas, por exemplo, comunicação social tem muita liberdade lá na faculdade, para trazer grupos oprimidos, para falar de erros da imprensa. Isso é muito bom. Como o Coscola falou aí, existe uma corrupção e a gente tem que trazer isso à nossa realidade e dizer que nós não podemos ser assim. Aceitar isso. Esse jovem é que vai modificar. Esse jovem é o processo educacional que vai fazer a mudança desse país. Não posso falar isso aí. Justamente, o fake news vem disso. O fake news, né? Vem disso. Vem dessa liberdade que todos têm e cada um fala o que pensa. E aí eu falo uma coisa, eu te disse uma coisa, a senhora entendeu outra que passou outra. E aí minha informação foi uma, mas ele já está passando, é o terceiro a passar essa mensagem de outra forma, da forma que ele entendeu, e eu só sou responsável pelo que eu escrevi, não pelo que ele está fazendo lá. Existe uma disciplina chamada que estuda a subjetividade, análise do discurso.
ela estuda a subjetividade de quem está falando. Então, quando você coloca uma opinião, tá, a gente tem que perceber quem é que está falando, quem é o dono dessa fala. Justamente. Do contexto em que ele está inserido, de acordo com a subjetividade, onde ele trabalha, ele é filho de quem, onde ele trabalhou, o que ele traz. E por aí a gente perceber até que ponto aquela opinião que ele está trazendo é uma opinião livre. Enfim, então, a análise do discurso, ela é bem isso. E eu levo Na isso. faculdade, diga você, nós temos aí, eu inclusive conheci um professor lá da faculdade da Paralela, excelente, e nós temos também no comércio pessoas excelentes nessa área da análise do discurso, né? Inclusive, parece que tem um professor que é editor de livros, ele é autor de um livro sobre isso. Eu levo Estudou, bastante depois isso. fez curso na Alemanha, em outros países. Existe uma placa que você olha assim, nas lojas que fala assim, sorria, você está sendo filmado. Aquilo ali na análise do discurso não tem nada a ver com sorria. Ali está querendo dizer o quê? Ó, nós estamos de olho em você. Se você roubar, você vai ser preso. Então, é por isso que eu falo, a importância do estudo dessa disciplina. Justamente. E eu costumo analisar. Oscar, eu só dar uma entrevista para fulano de tal na rádio tal. Antes de eu aceitar essa entrevista, eu procuro saber quem é fulano de tal e qual a intenção que ele... De onde vem a fala. Por que ele está querendo que eu vá dar entrevista lá? E quem é ele? Quem colocou ele lá? Por quê? Oscar, o nada está procurando histórias. Não, eu preciso saber a real intenção dele. Né? E sempre assim, pode ter certeza. Oscar, você vai para tal rádio. Tá, vou descobrir por que eu vou para tal rádio. Não apenas, nada acontece assim do nada, não é à toa. Você não está sendo chamado aqui à toa. Você tem um conhecimento para passar, então legal. Se for pelo seu conhecimento, eu vou estar lá porque ela tem que chamar. Principalmente a gente que mexe com política, tem essa situação. Fulano de tal vai ser entrevistado. Muitas vezes, tem muitos aí que caem em armadilha. Né? O cara que está ali para derrubar politicamente, não for, chega lá, você cai na armadilha. Pô. O cara foi ali para lhe destruir. Você vai atrás de uma mídia que chega lá, você fica no chão. Né? Então é melhor você procurar saber, ele está ligado a quem? A fulana, Betano. Por que ele quer falar comigo? Por que ele quer falar Qual é o comigo? tema? Eu sempre faço isso. É interessante, o que o Gustavo falou, trazer um dado aqui da Noruega, professor. Até para os alunos de comunicação social que estão nos ouvindo. Na Noruega já está, até Coscova também, eu mostrei a você, não foi? Que já estão se fechando as rádios AM e FM. E está havendo a pulverização da rádio pela internet. Eu acho que no momento que a gente tiver uma mídia muito pulverizada e a gente tiver consciência do que está fazendo, eu acho que a gente começa a melhorar, né? Começa a ter essa melhora. E descentralizar. E na Noruega está tendo isso, inclusive eu soube de muitos espaços para comunicador social na Noruega. Sim. Estou até perguntando aqui, eu vou perguntar à professora também, com referência à questão do intercâmbio, mas o intercâmbio já é um estágio fora, né? Tem intercâmbio. Lá na FTC tem o intercâmbio, sim. Tem alguns. Mas entra como estágio, professora? Por exemplo, vai passar um período lá fora? Pode ser aproveitado como atividade complementar, porque os cursos também têm atividades complementares que os alunos podem trazer. E pode ser também como estágio, porque alguns alunos ficam lá fazendo estágio, realmente. No exterior, né? Lá na FTC a gente tem esse programa de intercâmbio também. Intercâmbio para um aluno, por exemplo, de comunicação social, por exemplo, que a gente deu, e que queira realmente fazer um intercâmbio numa rádio dessa lá na Noruega. Fantástico. É fantástico, né? A experiência, a vivência. Se aqueles a alunos de língua, eles têm contato com essas empresas que queiram fazer esse intermédio, pode lá no centro de carreiras, que nós estamos abertos para fazer qualquer convênio, parceria com quem quiser dar oportunidade para os nossos alunos e egressos. Nós temos as matrizes curriculares lá são muito boas, a gente traz muita coisa nova, então os alunos eles saem preparados para o mercado de trabalho. Só que o índice de desemprego está tão grande, né, que a realidade não condiz com o número de alunos. Mas o bom é que a senhora, como professora, como educadora, prepara o aluno, deixa ele preparado para enfrentar o estágio, né? E aproveitando a oportunidade, eu não perco a oportunidade, eu já vou pedir a Coscova. Nós estamos fazendo um estagiário aqui, né, Coscova? Inclusive, Coscova, por favor. Podemos conversar. Manda um ofício lá para a professora. Para mandar estagiário. Eu quero chegar aqui e fico estagiário fazendo tudo para mim, para aprender. Pois é, não, mas inclusive... E trazer também, a gente fala em aprender, a gente é muito ser humano, né? Funções egóicas, mas também a gente aprende com as pessoas, né? Por mais simples que seja, não é verdade? Aprendizado isso, né? Eu aprendo com meus alunos, aprendo com os caras, eu aprendo com alguns. Inclusive a Liliane
Liliane alguma coisa. Enfim, Liliane, que vai estrear a semana que vem, a partir das 17 horas. É aluna de jornalismo da FTC mas Paralela. nós temos Que muito. maravilha! Qual é o problema dela? Joia em Foco. Ele vai estrear quinta-feira que vem. Joia em Foco? Isso. É uma revista eletrônica. Eu não vou perder, não. E ela é Joia em Eles são, Foco. os alunos nossos alunos são maravilhosos. E ela é da FTC Paralela. Nossos alunos da FTC Paralela, mas da FTC, sabe? Esse programa são que vai entrar fantásticos. quinta-feira que vem? A nossa coordenadora, a professora Júlia, ela é muito boa. Ela E eu não abraça. fui, como eu disse, devido à crise, eu não fui. Mas eu estou vem- encaminhado para cinema e vídeo lá na FTC, também na Paralela. São maravilhosas. Eles chegou o último estágio que eu recebi lá de comunicação social, para pagar R$2.000 de estágio. Os alunos são muito bons, nossos alunos são fantásticos. Nós temos diversas ações lá, sabe? Ações sociais, Nos bairros, ações sociais e disciplinas que terminam com um projeto integrador. E os cursos no final de cada semestre, tem cada evento que esses meninos promovem que são de arrepiar. A FTC está reinando aqui dentro, né? Ah, com certeza, mas é uma Vai instituição reinar cada vez mais. comprometida com o processo educacional. Sim, sempre E a gente foi. tem que trazer sempre Verdade. esse compromisso. Eu lembrei agora que era da FTC. A minha, Coscova, ela vai estrear na próxima Quinta-feira agora, de hoje Quinta-feira, é 17 8. horas. 17 Vamos horas, assistir. deve ter. Vamos assistir. É. Ela é aluna da FTC da Paralela. E o programa é Jornalismo. Joia em Foco. Ela é jornalista. O programa é Joia em Foco. Isso. Ela é aluna. Ela é aluna. Aluna, Não aluna de jornalismo. Não terminou ainda. Ela vai ter aqui todas as oportunidades de Aprendizado. aprendizado, porque aqui Com o mestre Coscova. a intenção do projeto Rádio Joia também é isso. É te mostrar a prática que muita teoria aí, ou seja, cursos de rádio mesmo, curso que tem que ele não lhe dá essa prática. E a intenção da Joia é essa, é você sair do estudo, da faculdade e ver como funciona na real. E Ela é contratada, ela não é estagiária. Não, ela tem uma parceria com a gente aqui. Sei. Certo? Mas isso ela cumprindo a carga horária, a rádio tem toda a documentação para que possamos fazer também o estágio dela tranquilamente. Pode servir de atividade complementar, né, professor? E como estágio também, estágios Como estágio obrigatórios. também. Ela já está trabalhando, mas já está também aprendendo. Quer dizer, É. unida as duas coisas, né? Sim. E é um projeto muito bacana que ela nos apresentou Não, elas aqui. são maravilhosas. E aí, Joia, se para fazer, embora apostar, vamos fazer. Ela mora na Liberdade e tal, show de bola. Se puder fazer uma contratação minha com salário razoável, aceitamos. Joia em Foco. Joia em Foco já, né? Vai ser um programa de sucesso, viu, Coscola? Né? E eu quero assistir, todos os nossos alunos vão assistir também, né, professor? Com certeza. Vai ser uma coisa maravilhosa. Fico feliz com isso, né? Feliz. E aí a oportunidade, como você falou, Coscola, dela ter também. Uma coisa interessante, né? Ela já está trabalhando Sim. e já está trabalhando, já é uma coisa profissional. Até porque ela já é radialista. Sim. Já tem até- Ela está se formando em jornalismo, mas ela é radialista. Ela vem de Valência, não é isso? Ela falou, Valência. Ela é radialista, formada com DRT, tudo Eu certinho. também sou radialista. Você é nojenta. Então, muito bom. Foi muito bom essa notícia, eu fiquei muito feliz. E até a notícia que você guardou de segredo para estar junto com a professora Rita, está aqui, né? Que está nos Eu tenho muito presenteando. orgulho dos nossos alunos. Graças a Eu Deus. precisei de uma Fica feliz, né, fisioterapeuta. professor? Nossa Senhora, a minha fisioterapeuta foi lá, formada por onde? Pela SPC. Que Cheguei no hospital lá com a minha sogra internada, que eu encontro uma enfermeira. Professora, a senhora aqui, já Que trabalhando maravilha. com enfermagem. Alunos de direito que passou por mim como executando no Ministério Público, no Judiciário. Cheguei aqui agora, tive o prazer de ver uma ex-aluna nossa também. Feliz de te ver também. Eu me sinto muito orgulhosa. Essa também deve ser. Eu fiz uma Eu me tradução sinto lá. muito orgulhosa Temos que de assinar trabalhar o- na FTC e ver os nossos meninos, né? Que a gente olha, né, professor? Nossas crianças, né? Nossos Crescerem, alunos. crescerem. E vejo como é importante o trabalho de uma universidade. Tá? E dos professores, Dos né? professores, né? E do pessoal que coordena todos, eu digo, as uma- carreiras e os Com estágios. certeza. Então, Desde o funcionário mais simples. Desde Mais o simples ao mais porteiro agora. até o presidente, Então, como relacionamento, eles né, são com toda a importantes. antes disso, nós vamos mandar aqui um recado para a
diretoria da FTC, né? Sim. Vamos assinar logo essa parceria Vamos rádio. assinar a parceria E agora. sejam bem-vindos à maior rádio web de Salvador e da A Bahia. maior faculdade da Bahia. Então, é pronto, FTC, a são os mais- grandes. E talvez o maior operador que tem aqui. Pois então. Pode a salva de palmas aí. É. Pode a salva de palmas aí. Aí. Merece, merece. É uma inteligência pessoal. É, Nosso vamos fechar isso colega aí. comunicador social. Pastor, vamos para a FTC fazer seu curso lá. Vamos prazer. providenciar. Providenciar. Vamos trocar uma pirela ali na sala fria ali. Na sala VIP. É, e aí resolve isso. Mas é isso, professor. É muito interessante essa informação. Eu gostaria também que a senhora deixasse os seus telefones, né? Que a senhora pudesse deixar para que o aluno interessado possa fazer esse contato, que está nos assistindo, né? E eu mando um abraço também para a Rafaela lá, que é assessora de comunicação. Vou mandar para ela, vou mandar para ela. Ela está assistindo, mas ela pediu para mandar o gravado também, viu? Para Certo. divulgar a professora Rita, que fez sucesso aqui. Professora Rita, mais uma vez eu tenho a dizer à senhora que eu sou um admirador da senhora, do Muito seu obrigada, trabalho. senhora. E a gente está sempre junto, né, nessa caminhada, né? Ah, E a gente vendo que a senhora realmente é uma professora, e é bom que o professor, ou ele gosta do que faz, ou ele é abnegado, ou vai fazer outra coisa. Não tem outro caminho. Porque se ele não tiver o prazer como a senhora tem, a sua vibração, a sua energia, não dá certo. A gente tem que fazer com amor, né? A profissão A gente de faz, professor, a de gente educador. faz, a FTC, ela promove, né, todo semestre a feira de estágio, onde a gente convida todos os nossos parceiros e fazemos dali do módulo 3, porque a FTC são 4 módulos, no módulo 3 diversos estandes de empresas que ficam captando nossos alunos para fazer estágio. Então é um momento ímpar na instituição, a gente consegue fazer 2 vezes no ano. Quando tiver lá para ter a feira de estágio, eu venho aqui colocar para vocês, para a gente convidar a comunidade também a participar. Com certeza. Eu quero mandar também aqui um abraço ao meu amigo, um amigo querido mesmo, que é o professor doutor André Portnoy. Sim, querido nosso. Um querido amigo. Mandar um abraço também para o meu amigo e irmão, que também prometeu assistir, que vai replicar, Edilson Barbuda, Sim, maravilhoso. que é o nosso diretor da Um FTC. grande líder da FTC. Eu quero mandar também um abraço ao professor Maurício, que nos ouve, que é o professor de Direito na tribuna do júri. Mandar um abraço ao professor Suede, mandar um abraço a todos, se faltou alguém, vai me perdoar, mas todos ali, para a gente mandar um abraço, que interessante, pode ir. O telefone lá do Centro de Carreiras da FTC Paralela é 3281-8034. É o nosso setor, você fala diretamente comigo e com a nossa colaboradora Graziele também. Fala bem devagarzinho, 71, né, que é Salvador. 3281 80 34. 8034. Fala com a professora Rita ou com Graziele, que qualquer problema seu de estágio vai ser encaminhado da melhor forma, os setores responsáveis para poder te ajudar, te auxiliar nesse mecanismo aí, dessas fases da vida que é muito interessante. Eu sou a coordenadora responsável pelo Centro de Carreiras da Paralela, mas tem uma coordenadora que é da rede, que ela que toma conta de tudo, por isso que é a professora Alessandra. Ótimo. Então um abraço também à professora Alessandra aí, que está conosco aqui. E um abraço também ao professor Ítalo, né, que coordena lá no comércio, né, terceiro comércio. Mais uma vez um abraço ao professor Walter, que é o nosso diretor também do comércio. Um abraço também ao meu querido professor Requião, professor Renato de Requião de coordenação de direito, Suede na Paralela, coordenador de direito, um amigo, e professor Renato Ribeiro de administração, professora Cláudia Sapucaia, assistente a vice da coordenadora do curso de direito do comércio, certo? E aos amigos aí do comércio, professora Adriana, que é coordenadora do curso de comunicação social interina atualmente, e a todos os nossos amigos e queridos que estão aí nos ouvindo. E como a gente fala aqui em comunicação social, né, pastor? Isso, minha joia. Quando a gente faz o que a gente gosta, está ao lado de pessoas agradáveis, o tempo escapa em nossas mãos. Nós estamos chegando ao fim do programa, né, professora? E eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Isso só foi o começo. Ficou o gostinho de quero mais, de trazer nossos alunos, trazer mais informações, trazer mais divulgação desse processo maravilhoso que é um processo de estágio. E dizer que eu, como professor, faço porque realmente
gosto muito, amo o que faço, como a senhora também. E dizer mais ainda, que eu digo aos meus alunos, o momento de maior felicidade na minha vida é quando eu era estudante de Direito. Eu não tenho dúvida disso. Né? Dizem, Coscova, que os alquimistas, eles iriam transformar a pedra em ouro. E no processo de transformação que eles eram felizes. Quando transformou, não tem a felicidade. A felicidade é esse processo, do estágio, do estudar. É uma felicidade que eu digo. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. É um período de maior felicidade na minha vida. Não é maior felicidade. Então, aluno que. E como a vida é feita de momentos e a felicidade são momentos, aos nossos alunos, todos os alunos da Bahia, da FTC e tudo, vivam esse momento de felicidade, não é verdade? E telefone para o professor Martinez, e ele telefone à vontade, no ar principalmente. Professora, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade nas suas considerações. A casa é sua e a gente ficou muito feliz, né, com a sua presença, sempre muito simpática, muito educada e muito comprometida com o processo educacional. Eu fiquei muito feliz em fazer essa entrevista com a senhora. Vamos divulgar bastante aí. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Rádio Joia, ao nosso radialista, a você, muito obrigada. Coscova, ao nosso presidente Magno Lavini, ao professor Martinez pela sua oportunidade. Quero deixar só uma dica para os nossos alunos que estão entrando agora na carreira deles, né, entrando no curso universitário. Se questionem se é isso mesmo que vocês querem. E se for, estudem, se invistam na profissão de vocês, façam outros cursos paralelos, façam estágio, façam atividades complementares, entrem, façam network, tentem conhecer mais profundamente a profissão de vocês. E boa sorte para todo mundo. Muito obrigada. Professora Rita, uma salva de palmas, professora Rita Coscova aí, mais uma salva de palmas que ela merece. Professora, foi um prazer. E nós estamos aqui às ordens. Coscova, você vai estar conosco aí, viu? Breve. Se Deus quiser, Coscova. Breve. Né? Karina também, um grande abraço aí. Obrigada. Mário, meu querido amigo, que nos assiste sempre, nosso presidente, um grande abraço. Coscova, um grande abraço. Nosso futuro vereador. Nosso futuro vereador. Não pode fazer campanha antes, né, Coscova? Se esquecer, você faz, mas você vai ser punido por isso. O que Mário quer fazer é um trabalho social, né? Entendeu? É um trabalho social. Tem que fazer, o patrão tem que fazer. Tem que fazer, tá certo, não tá errado não. Meus amigos, um grande abraço. A rádio, o nosso programa toda quinta-feira, às 15 horas. Nós estamos aqui toda quinta-feira. A professora Laiane, ela ficou de vir, mas teve imprevisto. Eu estou programando para ela vir para a semana. Ela tem um trabalho de doutorado, a professora da FTC do Comércio, que vai apresentar conosco aqui, que é interessante para as mulheres, que é a reprodução assistida. É um trabalho de doutorado. Ela é estudiosa, pesquisadora, doutoranda desse, né, a tese de doutorado dela vai ser essa. Então, vai ser também mais uma alegria para a gente receber uma colega dessa tão gabaritada. Manda um abraço para ela, teve um compromisso aí, mas com certeza para a semana estará conosco. Meus amigos, muito obrigado. O nosso WhatsApp 5571991030089. Ligue Psiclin, o atendimento é VIP, certo? Meu amigo Sargento Pires e o nosso presidente da Associação dos Policiais Militares do Estado da Bahia, meu amigo Carlos Alberto, da Rádio Jovem Pan, que nos assiste aí, um grande abraço. Carlos falou comigo hoje. Grande abraço a todos os amigos, até o próximo programa, se Deus quiser. Estejam abençoados com o nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos realmente continuar esse trabalho belíssimo e que Deus nos abençoe, porque sem Deus nada. Um grande abraço à Igreja Mundo de Deus, que tanto nos apoia, ao Bispo Zé Carlos, aos pastores aí de Feira de Santana, com esse trabalho que está chegando aí em feira com grande sucesso. Muito obrigado, meus amigos, até o próximo programa, se Deus quiser.